Bom, gente, boa tarde. Eu vou só aguardar o Paulo me dar o ok, porque eu acho que a gente já está na hora, né? No meu relógio aqui são 14h35, para nós iniciarmos essa nossa conversa, tá bom? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu abrir logo aqui, deixar já no ponto. Vai ficar mais fácil. Prontinho. Acho que eu vou conectar o Meet aqui também no meu celular para eu ficar acompanhando o chat, senão eu não consigo. Aí eu deixo ele no silencioso, não fica dando eco. Paulo, você colocou o link nas turmas dos meninos? Não, né? Só mesmo quem recebeu pelo e-mail. Eu vou pegar aqui no meu e-mail. Vou pegar aqui na minha agenda, que está mais fácil. O tempo que o restante do pessoal chega. Só diminuir aqui, ligar o microfone, pegar a câmera, que é só para eu acompanhar. A professora está dando interferência. Eu vou desligar o som aqui. Não ligue seu celular, não. Eu estou aqui auxiliando você. Se surgir alguma pergunta no chat, eu posso falar. Não, mas já liguei, tá aqui. Não tá, ainda está dando eco? Não. Então pronto. Mas se você quiser também acompanhar as perguntas, não tem problema, mas eu consegui conectar aqui no meu celular também. Prontinho, gente. Bom, eu acho que estamos praticamente todos na sala, né? Deixa eu ver quantos nós somos aqui. Somos 48. Eu acho que já está a maioria, pelo menos, que se inscreveu, está aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, né, aos organizadores desse evento, para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando sobre um assunto tão importante, especialmente para aqueles alunos que estão concluindo aí essa jornada do ensino médio, que estão ingressando agora nessa árdua tarefa de encerrar o terceiro ano do ensino médio no Instituto Federal, que não é uma coisa assim simples, né? Porque a gente não tem só as disciplinas da base comum, a gente tem muitas outras disciplinas que são específicas de cada área. A gente sabe que é um ano de muitos desafios, mas também é um ano em que, além dos desafios normais de conclusão do ensino médio, a gente ainda tem toda essa tensão, essa expectativa de passar nas provas do Enem, de conseguir uma nota razoavelmente boa, suficiente para fazer com que a gente ingresse em uma universidade. Então, é com o intuito de auxiliar vocês no aspecto, pelo menos um dos aspectos mais importantes dessa prova, da prova do Enem, que é a redação. Ela é decisiva, né, para a pontuação geral do concurso do Enem, ela é decisiva para a finalização da nota que vocês vão adquirir nessa prova, ou durante aqueles dias de prova, em todas aquelas provas. Ela é decisiva, ela é o peso, né, do Enem, ela é realmente quem define a pontuação final de vocês. Então, é muito importante que a gente
se prepare para essa caminhada. Quem vai ficar comigo, né, durante o ano inteiro, nas turmas de terceiro ano, a gente vai ter muitas oportunidades de falar desse assunto, retomar esse assunto, tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, treinar a redação, fazer acompanhamento da redação. Então, a gente vai ter muitas oportunidades. Mas, para quem não estuda no Instituto Federal e que por acaso esteja aí, a gente vai, então, usar esse momento como dicas, realmente, né, como estratégias de como se dar bem, como se sair bem, como, de verdade, construir uma redação que atinja uma nota aí de razoável a mediana e de mediana a excelente. Porque uma redação que tem menos de 700 pontos, ela não faz muita diferença na prova do Enem. Mas antes da gente começar a falar dessas estratégias, eu queria mostrar umas coisas aqui para vocês. Não sei se vocês viram no Instagram, mas esses foram alguns dos alunos, que a gente não conseguiu juntar, né, todos, mas foram alguns dos alunos que do ano passado fizeram lá o Enem e disponibilizaram aí as notas e os resultados que eles alcançaram na prova de redação. Então, a gente tem aí algumas notas excelentes, né? Vocês podem observar que em todos os anos o Instituto Federal atinge uma média muito alta de pontuação nas provas do Enem. Embora muitas vezes algumas instituições, especialmente os cursinhos preparatórios, os pré-Enem, eles se utilizem da pontuação dos alunos do Instituto Federal para fazer propaganda, mas uma coisa que a gente não pode negar é que esse aluno, ele ficou 3 anos sendo preparado no Instituto Federal. Ele até pode ter ido para o pré-ENEM no último ano, ou no segundo semestre do último ano, mas toda a bagagem de conhecimento que ele adquiriu durante esses 3 anos foi no Instituto Federal, então esse mérito é nosso. Então, a gente tem aqui algumas notas das redações do ano passado, e eu trouxe só para vocês perceberem como não é impossível. Tem provas de redação aí que atingiram 960 pontos, como a Marília, 900 pontos o Gustavo, 940 o Emanuel, 940 a Brenda, né? A gente tem aí notas excelentes, muitas delas, a grande maioria acima de 800 pontos, o que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Pois bem, a gente falar a respeito de estratégias para a redação do Enem, uma das coisas mais importantes, e talvez seja aquilo que vai fazer a diferença entre você e um aluno mediano, entre você e um candidato mediano, entre você e um aluno meia boca, né, ser justamente ter conhecimento dos critérios de avaliação da banca. Eu estou falando isso porque eu até deixei umas anotações aqui do meu lado, para eu não esquecer. Por que eu estou falando dos critérios de avaliação da banca? Porque eu fui avaliadora de Enem durante muitos anos. Eu só não participei do último ano de 2020, mas até 2019, todos os anos, eu fui avaliadora de redação do Enem. E uma das coisas que a gente precisa ter contato e ter domínio, especialmente quem vai produzir essa redação, o aluno, né, no caso vocês, que a gente precisa conhecer bem e dominar bem, são esses critérios de avaliação. Professora, você pode me perguntar quais são esses critérios de avaliação? Que critérios são esses? Esses critérios, eles são formulados em cima daquelas 5 competências que o manual do candidato traz para a prova de redação. Que competências são essas? Eu coloquei aí: domínio da norma culta, da língua portuguesa, compreender a proposta, o tema da redação, elaborar uma tese sobre um problema com um ponto de vista e argumentos, elaborar uma argumentação consistente com seu ponto de vista, e elaborar uma proposta de intervenção coerente com o problema apontado. Esses são os critérios de avaliação. Todo avaliador da prova do Enem, ele vai pegar a sua redação e ele vai observar se você foi capaz de desenvolver esses elementos ao longo do seu texto.
A prova do Enem, ela é muito técnica, porque ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura e essa estrutura não muda. A gente tem ali uma introdução, está ali na tese, com o problema e os argumentos. A gente tem 2 parágrafos de argumento, normalmente essa é a média, 2 parágrafos, e temos uma conclusão, que é onde se apresenta a proposta de intervenção. Então, ela tem uma estrutura que não mudou, né, desde o início do concurso Enem, da prova do Enem, ela mudou alguns aspectos, mas ela não mudou a estrutura, não mudou a estrutura. Por isso, gente, que é muito perigoso a gente tentar memorizar fórmulas clichês, né, aqueles modelos clichês de redação. Porque, às vezes, você tem um modelo clichê, você memorizou aquele modelo clichê, mas tem 300 mil alunos no Brasil inteiro que também memorizaram aquele modelo clichê, aquele modelo padrão. E aí, quando chega na hora da correção, que o avaliador começa a ver aquele monte de redação, tudo igual, tudo com o mesmo modelo, a mesma organização das ideias, sem nenhuma criatividade. Ele vai avaliando o seu texto sem grandes expectativas. Por isso que esses modelos clichês, essas fórmulas, elas não existem. A gente tem uma estrutura que é padrão, mas a maneira como você vai desenvolver o seu texto vai depender de uma série de elementos que você vai conquistando ao longo do ensino médio e que você vai treinando a partir da sua escrita e da leitura de outros textos que são considerados textos excelentes. Então, essa coisa da gente ficar tentando adivinhar qual é o tema, a gente não tem bola de cristal, né? A gente não é vidente. Então, ficar tentando adivinhar o tema, qual vai ser o tema da prova, e tentar organizar isso dentro de um modelo clichê, isso é perda de tempo, né? O ideal é a gente se preparar lendo, ouvindo jornais, podcasts, se atualizando a respeito dos eventos mais importantes, econômicos, sociais, religiosos, políticos que acontecem no mundo, e atentando para os conteúdos interdisciplinares, aqueles conteúdos das disciplinas que são ministradas em nossas aulas no ensino médio, porque um dos aspectos da prova de redação do Enem, por exemplo, é saber se você é capaz de estabelecer relações interdisciplinares. Ou seja, pegar o tema que é proposto para a redação e linkar ele, começar a fazer links desse tema com conteúdos que você estudou em filosofia, em sociologia, em história, nas diversas áreas do conhecimento dentro ali da grade curricular básica do ensino médio. Então, são esses 5 critérios que qualquer banca de avaliação do Enem leva em consideração. Como é que é montada a banca? A banca é montada de maneira muito simples. São 3 avaliadores. Eles leem sua prova, os 2 primeiros, leem sua redação, que é escaneada, não tem sua identificação, não tem nada, vai com um código apenas. A redação passa por 2 avaliadores. Se der uma discrepância, uma diferença muito grande da nota do primeiro avaliador para o segundo avaliador, se essa discrepância ela for maior que 100 pontos, aí a gente passa para um terceiro avaliador. Aí ele faz a avaliação e aí a nota dele, ela precisa estar pelo menos em algum aspecto mais próxima de um dos avaliadores, pega essas 2 notas mais próximas, tira a média e dá a nota daquela redação. Então, são 2 avaliadores, se houver necessidade, vai para um terceiro avaliador, né? Então, uma das coisas que poucos cursinhos falam, talvez quase nenhum professor fale a respeito, e que quase ninguém sabe, é que para se sair bem na prova de redação do Enem, é imprescindível que você cumpra esses 5 critérios exigidos pela prova, né, exigido pela banca. Se você conseguir cumprir esses 5 critérios, mesmo que você não tenha uma ortografia tão boa,
mesmo que você não tenha um domínio muito bom de gramática, de concordância verbal, de regência verbal, mesmo que você não tenha o conhecimento do aspecto mais visível do texto, que é escrita, ortografia, acentuação, pontuação, mesmo que você não tenha um domínio muito bom disso, mas se você é capaz de atender a esses 5 critérios, você com certeza vai tirar uma nota, no mínimo, acima de 800 pontos, porque esses critérios são a base da correção da prova, né, de redação do Enem. Então, vamos lá para os passos ou para as estratégias que nós precisamos seguir, tendo em mente que nós estamos considerando os critérios de avaliação da redação. Olha só. Bom, o primeiro passo, parece assim uma bobagem, né? Parece uma besteira, mas é ler a proposta. Ler a proposta da redação não é só passar o olho, a redação está falando sobre o clima no mundo, sobre a discussão climática no planeta Terra, sobre o aumento da temperatura no planeta Terra no último século. Não é só ler e passar os olhos, mas é interpretar a frase tema, porque quase toda proposta de redação do Enem, ela vem com uma introduçãozinha, 2 ou 3 linhas, e no final ela apresenta uma frase tema. Alguém lembra qual foi o tema dessa última redação? Qual era a frase? Porque era sobre saúde mental. Mas qual era a frase da redação? Alguém consegue lembrar? A redação de 2020? O estigma. O estigma. Pode falar o estigma de quê? Acho que é da saúde mental, algo do tipo. Pois é. E normalmente ela traz uma frase, né? E essa frase tema, que está lá no finalzinho do texto, ela precisa ser interpretada. Professora, como é que eu vou interpretar essa frase tema? Como é que eu vou interpretar essa proposta? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou compreender essa proposta? Primeira coisa, quando você começar a ler aquela frase tema, circula as palavras-chave. O que é uma palavra-chave? Normalmente são os substantivos. Geralmente são os substantivos. Você circula os substantivos que estão presentes naquela frase tema. Eu estou abrindo bem aqui no meu material o tema da redação, que foi sobre o estigma da doença mental, do ano passado. Então, eles trouxeram, a frase tema era essa, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Essa é a frase tema, essa foi a frase tema da redação, da proposta de redação do ano passado. Para eu interpretar essa frase tema, a primeira coisa que eu preciso fazer é circular as palavras-chave. As palavras-chave são os substantivos. Então, eu tenho aqui estigma, doenças, né? E aqui, o mental, ele está no aspecto de adjetivo, mas aqui são doenças mentais, então eu posso circular juntos. E sociedade brasileira, que eu posso circular também juntos. Então, eu tenho aqui, o que é estigma? Primeira coisa que eu preciso saber para interpretar esse tema. O que é estigma? Se eu não souber o que é estigma, fica difícil. Talvez eu compreenda, então, o que é o estigma se eu for ler o que é os textos de apoio. Aí, lá nos textos de apoio, eu preciso também circular as palavras-chave que têm relação com o quê? Com estigma e com doenças mentais. Quando a gente faz isso, quando a gente separa essas palavras-chave que estão dentro da frase tema e dentro dos textos de apoio, porque os textos de apoio não são para a gente copiar, eles não estão ali para a gente plagiar, eles nem podem ser copiados para a sua redação, porque a parte que você copia é eliminada do seu texto. Então, esse texto serve para quê? Para provocar em você o que a gente chama de tempestades de ideias. E como é que eu provoco uma tempestade de ideias sobre esse tema? Circulando as palavras-chave. Então, a partir de hoje, quando vocês começarem a olhar para propostas de redação do Enem,
o que vocês vão fazer? Circular as palavras-chave que estão na frase tema e que aparecem nos textos de apoio, ok? Entenderam ou querem que eu reforce mais um pouquinho o item anterior? Entendido. Entenderam? Então, eu acho que ficou muito claro, né? Você tem ali a frase tema, que está dentro da proposta. Eu estava até aqui abrindo a proposta, né? Bom, ela está aqui. Pronto. Deixa ela abrir aqui. Então, é muito simples. Você pega a frase tema, circula os substantivos, ou aquele substantivo com o seu respectivo adjetivo, circula, porque são palavras-chave, e procura palavras que tenham relação com essas palavras-chave da frase tema, lá nos textos de apoio. Eu falei com os meninos essa semana, foi na quarta-feira, que a gente estava começando a falar de redação, e eu fui falar sobre campo semântico, e a gente vai já falar sobre isso. Porque quando a gente olha aqui para essa questão de interpretar a frase tema, o que a gente chama de palavras-chave é a mesma coisa que eu me referi na sala de aula esses dias falando sobre campo semântico. Eu até dei exemplo de aniversário, mas se eu der para vocês, por exemplo, a palavra férias como palavra-chave, o que vem à cabeça de vocês como substantivo? Férias, dormir, férias, viajar, quando a gente podia, né, gente? Viajar, férias, tomar banho de açude, férias, caldeirão. Tem uma série de coisas que vai vir à nossa cabeça que a gente vai poder lembrar de férias. É o campo semântico. Então, quando a gente está interpretando a frase tema, que você circula as palavras-chave e você vai lá no texto procurar outras palavras-chave que tenham relação com aquelas que você interpretou lá na frase tema, o que você está fazendo é construindo um campo semântico. Aí a gente está construindo um campo semântico, que são as palavras-chave em torno do tema proposto pela redação, ok? Bom, segundo passo. A gente vai elaborar a problematização do tema, porque, olha só, ele traz um tema, o estigma, uma frase tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Traz um tema. Só que você precisa construir uma problematização desse tema. Uma problematização, que significa o quê? Significa retirar dessa temática, né, dessa frase tema, um problema para o qual você possa apresentar pelo menos uma solução. Não é qualquer problema. Por isso que na hora de elaborar a problematização, a gente precisa pensar nas relações. E aí entra mais uma vez a questão do campo semântico e da tempestade de ideias. Pensar nas relações que eu posso fazer, por exemplo, de doenças mentais, né, estigmas de doenças mentais, quais as relações que eu posso fazer desse tema com outras questões. Por exemplo, preconceito, que o estigma leva justamente ao preconceito, ao apagamento das pessoas na sociedade. Geralmente as pessoas que têm transtornos mentais muito, muito graves, essas pessoas são apagadas da sociedade, ou são estigmatizadas, ou seja, são tratadas com preconceito, com diferença. Então, a gente começa a pensar em relações. Que relações eu posso estabelecer desse tema com aspectos concretos da vida real? Que problema eu posso, por exemplo, construir? Que questionamento eu posso levantar a partir desse tema? Então, a gente começa a fazer relações. E é nesse momento que começam a surgir um monte de ideias na nossa cabeça. E aí você vai anotando, porque um dos conselhos que eu sempre dou para os meus alunos que vão fazer redação do Enem é: não faça rascunho. Não faça rascunho. Você vai perder tempo demais fazendo rascunho. Na hora de passar limpo o texto, você vai perder mais tempo ainda. Então, o que você faz? Você vai montar um esqueleto, um projeto, de um esquema de texto. Mas para montar o esquema, você precisa primeiro pensar nas ideias.
Então, você já sabe qual é o tema, você já viu as palavras-chave. Então, pensa nas relações que esse tema pode ter, por exemplo, com questões sociais, com questões da saúde pública, com questões familiares, e começa a ir anotando todas as ideias que forem chegando à sua cabeça. Anota ali onde tem a folha de rascunho. Vai anotando todas elas. Por quê? Porque são essas ideias que vão nos oportunizar a construção de um problema, de uma problematização. E o que a gente precisa fazer, que é muito importante, é verificar, depois que todas essas ideias tiverem vindo à sua cabeça, que você tiver anotado todas elas, você precisa avaliar cada uma delas, verificar se essas ideias, elas têm relação direta com o seu tema, e se elas são interdisciplinares. Gente, isso é tão importante, e é uma coisa que quase ninguém fala. As ideias que você foi construindo, né, que você foi problematizando a respeito daquele tema, elas precisam ser interdisciplinares, o que significa dizer que, se você está tratando, por exemplo, de questão de doenças mentais, eu preciso, nessas minhas ideias, ir construindo problematizações ou trazendo ideias que tenham relações com outras áreas do conhecimento. Porque a saúde mental vai mexer com aspectos filosóficos, sociológicos, de saúde pública, né? Vai mexer com uma série de elementos de outras áreas do conhecimento que eu preciso trazer para dentro do meu texto. Porque o meu texto, especialmente os meus argumentos, eles precisam ser interdisciplinares. Então, se você tem aí o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, e você precisa transformar isso em uma questão, problema, né? Ela tem que ter um problema. No caso do estigma e da doença mental, quando você começa a observar os desmotivadores e você já compreendeu o tema, a gente precisa pensar em uma questão, problema, para a qual você consegue apresentar uma solução. Porque não adianta você construir um problema, apresentar um problema dentro da redação e você não saber qual é a solução para ele. Porque quando chegar na proposta de intervenção, você não vai fazer nada. Lá se vão embora 200 pontos da sua redação. Então, pensou nas ideias, anotou todas as ideias, agora verifica quais são aquelas que são interdisciplinares, que têm relação com outras áreas do conhecimento. Beleza, verificou. Agora verifica se elas têm uma relação direta com o problema que você elaborou, com a questão que você está elaborando para ser resolvida ao final da redação. E isso é muito importante. E aqui, gente, é muito, mas é extremamente necessário, na hora da construção dessa problematização, dessa tempestade de ideias, é muito importante que a gente tenha um bom repertório. E o que é isso? Bom, o repertório, que é o que faz com que a gente estabeleça essas relações interdisciplinares, o repertório é justamente o conhecimento que nós temos desses aspectos, por exemplo, da saúde mental, né, dos aspectos da saúde mental que possam ser tratados dentro da história, dentro da geografia, dentro da filosofia, dentro da sociologia. O repertório é o conjunto de conhecimentos que nós temos a respeito do mundo, aí também entra o conhecimento das séries, entra o conhecimento de letras de música, de filmes, de textos literários. Todas essas relações você vai poder estabelecer com o tema central. Então, por exemplo, se o tema era o estigma da doença mental, eu poderia, por exemplo, muito bem fazer uma relação com o conto O Alienista, do Machado de Assis. Mas eu poderia também fazer uma relação desse tema com algum filósofo que tenha tratado da loucura. Eu posso fazer essa relação também com algum teórico da sociologia que tenha tratado da loucura. Por exemplo, Nietzsche, né, trata da loucura. Então, o repertório é todo o meu conhecimento de mundo, mais o meu conhecimento interdisciplinar, que é aquele conhecimento que eu estou adquirindo no ensino médio.
Porque a prova do Enem é uma prova de avaliação dos conhecimentos do ensino médio, os conhecimentos que você tem de atualidades. Mas a redação, que é a prova mais importante do Enem, é uma avaliação do que você conseguiu compreender, aprender e conseguiu adquirir de conhecimento das disciplinas básicas do ensino médio. Por isso que é tão importante a gente fazer relação dos nossos argumentos, né, da problematização da redação com os conteúdos das disciplinas do ensino médio. Não esqueçam disso, porque isso conta muito. Isso conta muito, conta tanto que vocês não têm noção do tanto que isso é importante para a prova de redação do Enem. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta no chat? Não? Não, professora. Pois bem. Então, vamos adiante. Feito a tempestade de ideias, né, todo o levantamento de relações do tema com as disciplinas do ensino médio, as relações do tema com as séries, relações do tema com filmes, relações do tema com músicas, relações do tema com a literatura, relações do tema com fatos, com dados estatísticos. Depois de feito todas essas relações, e você ter anotado ali aquele monte de ideia, o próximo passo, e não menos importante, é começar a organizar a estrutura da redação. E aí, a estrutura da redação é introdução, a introdução. O que é a introdução? É um contexto, o problema, a sua opinião, e ali os dois argumentos que você vai desenvolver. Porque a opinião, ela é feita pelos seus argumentos. Então, aqueles dois primeiros itens que estão que estão como critério de avaliação, domínio da norma culta e compreensão do tema, são dois critérios de avaliação que são percebidos no todo do texto. Então, a gente diz assim, eles são mais externos ao texto, a gente percebe ele no todo do texto, no texto como um todo, tanto o domínio, e é mais visível, porque, por exemplo, o domínio da norma culta, o avaliador vai verificar se você escreve direitinho a pontuação, a acentuação, a ortografia, se sua letra é legível, ele vai observar esse tipo de coisa. E isso aí corresponde só a 20%, talvez, da sua nota total, porque é um aspecto mais visível no texto. Tanto esse aspecto da ortografia, da gramática, da concordância, da regência, da grafia das palavras, isso aí é mais visível no texto. Agora, a compreensão da temática, como você compreendeu esse tema, a gente só vai perceber quando lê seu texto inteiro. Então, é mais implícita, é um critério que fica mais implícito. Ele está ali, mas a gente não vê com muita clareza, só vê quando termina, de fato, de ler a sua redação. E aí, os outros 3 critérios dizem respeito à estrutura da redação, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Então, são 5 critérios. O primeiro é a parte mais ortográfica, mais gramatical, E a segunda é se você compreendeu a temática, e aí interessante fazer aquele exercício, pensar na frase tema, circular as palavras-chave, fazer esse levantamento todo dessas palavras que estão nos textos de apoio, porque vai ajudar muito na compreensão do tema. E a gente vai perceber que você compreendeu o tema ao longo do seu texto. E aí vem os outros 3 critérios que dizem respeito à estrutura do texto. Então, aqui a gente tem 20% da nota, aqui a gente tem 80% da nota. Então, a gente tem introdução, o desenvolvimento com os argumentos e a conclusão com a proposta de intervenção. Então, o terceiro passo é pensar na contextualização. Ora, a introdução do texto, da redação do Enem, ela tem também essa introdução, ela tem uma estrutura. Ela é organizada assim, contexto, problema e a opinião, que a gente também pode chamar de argumentos, porque eles vão ser desenvolvidos lá no desenvolvimento, mas eles precisam aparecer aqui na introdução, eles precisam aparecer, porque senão seu texto fica manco, ele fica faltando a sua introdução fica manca, fica faltando um dos elementos. Então, olha só,
se você considerou ali todas as ideias que você já levantou para os argumentos, se você considerou a questão da interdisciplinaridade, lá na tempestade de ideias, quando você começou a anotar todas as ideias que foram vindo da sua cabeça, para que essa contextualização ela fique coerente com o tema proposto, né, e com os argumentos que você vai utilizar, é necessário que você atente para o tema central, ou o problema da sua redação. Então, o que é o contexto? Ó, o contexto, você pode contextualizar usando o trecho de uma música, você pode contextualizar fazendo referência ao série, você pode contextualizar utilizando um conhecimento de geografia, você pode contextualizar utilizando conhecimento de história, você pode contextualizar, por isso que é importante a interdisciplinaridade, você pode contextualizar utilizando uma informação das aulas de sociologia, de filosofia, de literatura. Então, a primeira coisa da redação é contextualizar, né? Por exemplo, eu poderia dizer que o estigma da doença mental no Brasil não é novo. A gente pode ver isso, por exemplo, já lá no século, ainda no século XIX, com Machado de Assis, na obra O Alienista. Então, eu contextualizei, é uma frase, e eu contextualizei a minha redação. Né? Eu contextualizei a minha redação. Então, esse contexto, ele é necessário para que você não comece o texto dizendo assim, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é um grande problema para o país. Porque aí você pegou a frase tema e escreveu ela todinha dentro do seu texto, sem tirar nenhuma palavra, você nem sequer contextualizou. Então, a gente precisa primeiro contextualizar. Aí apresenta o problema é o estigma das doenças mentais no Brasil, esse é o problema. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Você tem que ter pelo menos duas opiniões, que são pelo menos dois argumentos que você vai defender lá no seu desenvolvimento. Então, isso aí é a estrutura. Professora, eu tenho aqui o contexto, aí eu tenho o problema, que é o estigma associado às doenças mentais no Brasil, e aí a opinião, como é que eu elaboro essa minha opinião? Você vai elaborar a sua opinião a partir do conhecimento de mundo que você tem, do conhecimento acerca daquele problema. É por isso, gente, que essa etapa aqui de levantamento das ideias, essa etapa de levantamento das ideias, de pensar na relação desse tema com aspectos da sociedade, com aspectos de outras áreas do conhecimento, é muito importante, porque se você tiver feito esse levantamento e tiver separado as ideias que têm relação com o tema e as que não têm, você vai separar, inclusive, aquelas ideias que servem para a sua introdução, as ideias que vão servir para o seu desenvolvimento e as ideias que vão para a sua conclusão. É nessa segunda etapa que a gente faz isso. Quando a gente começa a pensar no problema e começa a estabelecer relação desse problema com a sociedade, relação desse problema com uma série, relação desse problema com a vida em família, relação desse problema com a disciplina do ensino médio, com a história, com a filosofia, a gente vai fazer essas relações e vai anotar todas elas. Quando terminar de anotar todas elas, a gente vai observar quais são aquelas que eu vou colocar na minha introdução, quais são aquelas que eu vou usar para o meu desenvolvimento e quais são aquelas que eu vou usar para a conclusão do texto. Por isso que essa etapa aqui é extremamente importante. Então, contextualiza, traz o problema e dá a sua opinião, que são aí pelo menos dois argumentos. Pelo menos dois. Não pode ser menos que dois. Professora, pode ser 3? Eu poderia colocar 3 argumentos? Poderia. Não sei se caberia num espaço de 30 linhas, a não ser que sua letra seja muito pequenininha. E aí fica horrível para ler na hora de corrigir, porque a prova do Enem, ela é escaneada. Não se esqueçam disso, ela é escaneada, a prova do Enem. Então, uma letra muito miudinha, uma letra muito deitada, quando escaneia, dá problema. Né? Então, aqui é o momento de você pensar na introdução do texto. E, professora, a introdução do texto não é uma tese? É, a tese. O que é a tese? A tese é contexto, problema, opinião e argumentos. Isso é a tese.
Isso é a tese. E é aquele critério número 3 que avalia a tese da redação do Enem. Se você é capaz de contextualizar, por exemplo, um problema do lixo, do lixo no Brasil. Questão do lixo no Brasil. Que é um problema ambiental, que impacta diretamente o clima, impacta diretamente as fontes hídricas, né, as fontes de produção de água, impacta diretamente a saúde das pessoas. Então, o descarte do lixo no Brasil, se fosse esse um tema da redação. Que contexto a gente poderia utilizar aqui para elaborar esse problema? A gente poderia pensar numa série de contextos, em uma reportagem que você viu no jornal, em uma entrevista, em uma aula de biologia ou de sociologia que você tenha assistido, né? Você pode trazer para cá, como contexto, um documentário que você viu no YouTube. E aí, a partir desse contexto, você elaboraria o problema. Como solucionar o problema do descarte do lixo no Brasil. E aí você poderia dar suas 2 opiniões a respeito disso. 2 opiniões e desenvolvê-las nos seus argumentos, lá no capítulo, na parte de desenvolvimento da redação. Mas eu preciso contextualizar esse problema, apresentar ele dentro de um contexto. Apresentar esse problema dentro de uma situação. Contexto é a mesma coisa que situação. É como se você fosse contar para alguém que o namorado está traindo. Você vai contar para sua amiga que o namorado dela está traindo ela. Você não chega e diz assim, olha, fulano, teu namorado está te metendo um chifre, a não ser que você seja muito grosseiro, né? E não tem nenhum de carinho por aquela pessoa. Porque se você tiver carinho, você vai dar uma volta, você vai conversar, você vai contar uma história até chegar na história da traição. Então, você faz o quê? Contextualiza. Né? Então, a gente precisa fazer o contexto do problema, colocar o problema dentro de uma situação, que pode ser uma série, um filme, vou repetindo, um texto literário, que pode ser dados científicos, pode ser um conteúdo da filosofia, o conteúdo da sociologia, da geografia, da história, enfim. Você vai colocar ele dentro de uma situação e vai dar a sua opinião a respeito disso. Pelo menos 2 opiniões, né, gente? Pelo menos 2 opiniões. E aí, como 4º passo, a gente precisa, né, depois de feito a introdução e desenvolvido ali os argumentos, né, porque aqui você contextualiza, apresenta o problema, a opinião, e já deixa ali os seus argumentos. Preciso de 2. Então, eu vou ter que desenvolver esses argumentos, utilizando dados científicos, conteúdo das aulas que eu tive, das disciplinas mais variadas, eu vou desenvolver os meus argumentos logo depois da minha tese. E aí, quando você estiver lá pensando na problematização do tema, por exemplo, o descarte do lixo no Brasil, quando eu estiver pensando sobre a problematização desse tema, como realizar de maneira sustentável o descarte do lixo no Brasil. Como? Isso é um problema. Como que eu vou realizar esse descarte desse lixo? Isso é um problema. Para eu poder apresentar uma proposta de intervenção, eu preciso pensar na solução desse problema. Se eu não consigo, gente, pensar numa solução para esse problema, então a gente tem que rever o problema. Porque se você coloca um problema lá no começo da redação, na tese, quando você chega no final, você não sabe dar uma solução para aquele problema, o que a banca entende? A banca entende que você não compreendeu a proposta da redação. A banca entende que você não tem domínio dos conhecimentos do ensino médio. A banca entende que você não tem a capacidade de construir argumentos e defendê-los, ou seja, a banca entende que você está inapto, incompetente para ir para uma universidade federal. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu fiz uma redação maravilhosa, eu coloquei tudo. Professora, eu coloquei tudo, coloquei a tese,
Coloquei os dois argumentos e coloquei a proposta de intervenção. Mas eles estavam interligados. Cada elemento daquele tinha relação com a frase tema que foi proposto na prova do Enem. Porque se isso não acontecer, a sua nota, ó, despenca. Mesmo que você tenha colocado toda a estrutura da redação, a sua nota vai lá para baixo. Por isso que muita gente tira uma nota muito baixa, mesmo achando que fez uma excelente redação. E outros, às vezes, acham que não fizeram nenhuma redação tão boa, mas tiram uma boa nota, porque não se preocuparam tanto com a estrutura, mas se preocuparam em ir amarrando cada elemento desse com a frase tema que foi proposto lá na apresentação da proposta da prova de redação. Então, aqui, acho que isso aqui eu já falei, a gente vai, então, aqui para adiante, né? O quarto passo, que é aí pensar na solução. Então, tem que ser aquela solução para o problema que você elaborou. Se você não consegue pensar em nenhuma solução para aquele problema, vá lá e reconstrua aquele problema. Reconstrua, relabore, coloque de uma maneira que você consiga apresentar uma proposta de intervenção, né? Que você consiga apresentar uma solução para o problema que você aponta, gerando, gente, uma intervenção sempre completa. Criar solução para o problema com uma intervenção sempre completa. Pelo amor de Deus, professor, o que é uma intervenção completa? Para quem ainda não teve aula de redação comigo, a gente vai falar sobre isso, vai falar de cada etapa da tese, dos argumentos e da proposta de intervenção. Mas o que é uma intervenção? É aquela que atinge 5 elementos. 5 elementos. Dentro de uma intervenção completa, se ela não tiver completa, você não tira os 200 pontos. Então, ela tem que estar completa. Eu bati tanto nessa tecla o ano passado, falando com os meninos, gente, cuidado com a intervenção, e no ano anterior também. Cuidado com a intervenção precisa estar completa. O que é uma intervenção completa? Ela precisa ter 5 elementos. Primeiro, o agente. Quem vai resolver aquele problema? O agente. E aí a gente tem as agências, o governo, as ONGs, a família, a escola. E quando você diz o Ministério da Saúde e o governo federal, não pode. Não, pelo amor de Deus. Porque o Ministério da Saúde já é o governo federal. Então, ou você diz o governo federal, ou você diz o Ministério da Saúde. Mas você não pode dizer que o Ministério da Saúde e o governo federal, porque eles representam uma instância só. Então, a gente tem a família, tem a escola, tem o governo federal, tem o governo estadual, tem o governo municipal, nós temos as ONGs, temos os institutos, tem uma série de agências, que são os agentes, né, que é quem pode solucionar o problema do lixo. Tem a sociedade organizada, que somos nós. Sociedade organizada somos todos nós. Nós somos a sociedade organizada. Então, a proposta de intervenção tem que ter os 5 elementos. Primeiro, o agente. Quem vai solucionar esse problema? Depois, a ação. O que vai ser feito? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Se é o Ministério da Saúde, o que o Ministério da Saúde vai fazer? Qual é o meio? Como ele vai realizar essa atividade? E você precisa dar o detalhamento. O que é o detalhamento? Ele vai realizar como? De que maneira? De que forma? Utilizando o quê? Tem que dar o detalhamento. E, por fim, o efeito. Qual será o efeito dessa ação realizada por esse agente, realizada dessa maneira? Qual é o efeito esperado dessa solução? Qual será o efeito que essa solução atingirá? Porque, por exemplo, se fosse no caso do lixo, do recolhimento, ou de resolver o problema do lixo, do descarte do lixo no Brasil, eu poderia pensar como agente, no caso do nosso país, a gente poderia pensar, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, que seria o agente
realizando ações de conscientização através de mídias televisivas, de mídias como Facebook, Instagram, né, campanhas de sensibilização e de conscientização das pessoas para a separação do lixo em orgânico e inorgânico, para o não descarte do lixo em qualquer lugar, campanhas de conscientização. Como que a gente faria isso? De que maneira? Realizando essas campanhas semestralmente, bimestralmente ou diariamente nas redes sociais, pela televisão, daria o detalhamento. Qual seria o efeito disso? Possivelmente, se nós tomássemos consciência do descarte correto do lixo, daqui a alguns anos, nós teríamos um planeta menos poluído. Esse seria o efeito. Entenderam? Então, precisa, na proposta de intervenção, na sua conclusão, na solução para o problema, precisa ter o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o efeito. Tem que ter essas 5 coisas. Se você for capaz de colocar isso na sua proposta de intervenção, acabou. Porque você vai retomar o problema. E o que é o problema? É o tema que está lá no começo. Retoma o problema. Apresenta para ele uma solução e diz quem é que vai fazer, que ação vai ser realizada, como vai ser realizada, de que forma e qual será o efeito disso para todas as pessoas, qual será o efeito disso no futuro, qual será o efeito disso na sociedade, qual será o efeito disso para o planeta. Então, a gente vai aí apresentar os 5 elementos. Eles precisam estar presentes na redação, lá na proposta de intervenção, de modo muito evidente. Tem que estar muito claro. O corretor tem que pegar seu texto, ele precisa enxergar ali os 5 elementos. Não pode dizer, professora, mas está implícito. Quando eu digo que é o Ministério da Saúde, é óbvio que ele vai ter que fazer campanha. Sim, é óbvio, mas você não escreveu. Se você não escreveu, está faltando um elemento. Então, eles precisam estar colocados de maneira muito evidente e articulado ao problema que você apresentou lá na tese. Certo? Alguma pergunta? Até agora? Nada? Todo mundo em silêncio, sepulcral? Muito bem. Quinto passo. Professor. Passo. Oi, amor, diz. Então, seria uma boa fazer a introdução e a conclusão primeiro, né? Sim, seria. Seria uma boa, porque quando você estrutura a tese com o problema e a sua opinião, que são os argumentos que você vai desenvolver lá na parte do desenvolvimento, se você começa a pensar na solução, você já, no momento da introdução, você já escreve logo a proposta de intervenção. Porque, como eu disse para vocês, o texto do Enem, ele tem uma estrutura fixa. Fixa. Então, ele possibilita que você faça isso, que você escreva logo a introdução e a conclusão. E aí você olha para aquilo, olha para a introdução e olha para a conclusão, e aí o que você faz? Monta os 2 argumentos. Dá para fazer isso perfeitamente, não tem problema, tá bom? Quinto passo. Terminou, está ali o esqueleto, você já sabe o que vai colocar, já montou todo o esqueleto, já transferiu para o texto, escreveu o texto todinho, bonitinho. Se errou alguma palavra, abre um parêntese, passa uma linha em cima da palavra, fecha o parêntese e continua o texto. Não rabisca, né, não tenta apagar, não rasura o texto. Abre um parêntese, passa uma linha em cima, fecha o parêntese e continua o texto. Terminou, escreveu o texto todinho, está lá na folha, releia. Releia o texto. Reveja seu texto. Observe se você não engoliu nenhuma palavra, porque às vezes, quando a gente está escrevendo com muita rapidez, que as ideias estão assim, borbulhando na cabeça da gente, a gente engole palavras. A gente encontra textos maravilhosos que a pessoa engoliu uma frase inteira. Aí fica assim, meu Deus, e agora? O que ela quis dizer aqui? Porque a pessoa esqueceu. Às vezes, até passando a limpa, do rascunho para o original, ela esqueceu uma frase inteira. Aí ela perde um parágrafo todo porque engoliu 2, 3 palavras, porque engoliu uma frase. Então, releia aí seu texto, reveja o seu texto calmamente. Por que eu não aconselho fazer rascunho?
porque você vai ter tempo de reler o texto de maneira mais calma, de rever o texto com tranquilidade, né? Rever a ortografia, rever o vocabulário, os conectivos. Gente, de um parágrafo para o outro, não é uma coxa de retalho que a gente vai emendando os pedaços. Não é um mosaico que a gente vai colocando um pedaço de azulejo de cada cor. É um texto. Em um texto, é como se você fosse alinhavando uma costura. Precisa dos conectivos, e os conectivos é como se fosse a linha que vai alinhavando. O que são os conectivos, professora? Desse modo, assim sendo, dessa forma, tendo isso em vista, olhando por esse lado. Então, a gente tem conectivos. E os conectivos nós vamos estudar como um dos conteúdos das nossas aulas aqui no IFP, no terceiro ano. Por quê? Porque eles são importantíssimos para a redação. Todo o conteúdo do terceiro ano é voltado para a redação. Todo o conteúdo do terceiro ano. Então, rever, reler com calma, olha os conectivos, olha o vocabulário, ver se não há repetições, porque a gente tem o hábito de repetir muitas palavras. Então, se você começar a repetir muito uma palavra, troca por um sinônimo. Procura um sinônimo. Que palavra eu posso colocar aqui que é sinônimo dessa? Então, põe um sinônimo para evitar a repetição. E aí, depois disso, gente, depois de todo esse passo a passo, depois de fazer toda essa caminhada, é impossível você não tirar pelo menos 800 pontos na sua redação. É impossível. Eu digo por experiência própria. É impossível você não tirar pelo menos 800 pontos. Eu lembro que em 2018, foi um ano que eu também não fiz, o último ano que eu fui avaliadora do Enem foi em 2019. Em 2018 eu não fui, porque eu me inscrevi no Enem. E eu fui fazer a prova, para testar a estrutura da prova do Enem. Porque eu dava aula, eu fazia correção das provas, mas eu nunca tinha feito a prova do Enem. E eu fui fazer a prova do Enem. Seguindo todo esse passo a passo. Eu tirei 960 pontos na redação do Enem. E para mim foi uma nota excelente. Era a primeira vez que eu fazia, eu nunca tinha feito, né? E era um tema que eu não dominava muito bem, que eu sabia que eu ia ter algum problema, porque eu não dominava o tema, mas como eu sabia o passo a passo, eu consegui tirar 960 pontos na redação, que é considerado uma nota excelente, né? Acima da média. Então, se você segue esse passo a passo, você consegue, no mínimo, tirar uma nota acima de 800 pontos. Eu vou já abrir aqui para as perguntas, tá bom? Então, olha, lembrar que redação precisa de treino. Redação precisa de persistência, né? Precisa de disciplina. Você tem que, pelo menos, começar a escrever uma redação por dia. Eu vou por dia não, por semana, pelo menos uma por semana, né? Por dia é muito exagero, mas pelo menos uma por semana. Eu vou compartilhar com vocês aqui um outro material. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Professora, se a senhora não indica que façamos rascunho, caso a gente releia a nossa redação e queira mudar algo ou encontre algum erro, o que fazemos? Não, o que eu aconselho? Eu aconselho que você não faça rascunho, que você vai perder tempo. Mas para todos os meus alunos, nas minhas aulas, eu ensino como fazer o esquema da redação, né? Aquele esqueleto da redação. E quando você encontra algum erro, eu acabei de falar, você abre um parêntese, passa uma linha em cima, fecha o parêntese, né? Porque o ideal é que você escreva essa sua redação, esquematize a sua redação e depois vai escrever lá na folha definitiva com todo o cuidado do mundo, né? Porque mesmo quando as pessoas fazem rascunho, que vão transcrever para a folha definitiva, muitas pessoas ainda erram. Muitas pessoas ainda cometem erros, ou engolem palavras, ou escrevem palavras erradas na folha definitiva.
Então, tem que ir com muita atenção, gente. Tem que escrever com muita atenção, porque a prova, eu acho esse um dos grandes problemas da prova de redação. Ela só tem uma folha. É só uma folha, nada mais. E a folha do rascunho, na folha do rascunho, a gente precisa colocar tudo, as ideias, né, aquela tempestade de ideias, o que vem, que a gente tem de informações sobre o tema, e ainda precisa, em alguns casos, escrever o próprio rascunho. Por isso que eu não aconselho fazer rascunho. Eu aconselho você, pega a parte da introdução. Isso aqui vai para a introdução. Pega os 2 argumentos. Isso aqui vai para o argumento 1, isso aqui vai para o argumento 2. Na parte da proposta de intervenção, isso aqui vem para a proposta de intervenção. Deixa ali o esqueleto. E vai montando o texto, dentro daquele esqueleto. Mas isso é muito ao gosto de cada um, né? Eu prefiro que meus alunos não façam rascunho, que eles façam o esqueleto e montem a redação já lá na folha definitiva. Eu estou lendo aqui, porque está tão pequenininho, meu computador está assim bem longe, que a câmera está ali na frente. Na intervenção, qual é a diferença entre o detalhamento e o efeito? Porque o detalhamento você vai contar. Por exemplo, se você me diz que a solução para o problema do lixo é sensibilizar e conscientizar as pessoas de não descartarem o lixo de qualquer maneira, de fazerem o descarte do lixo de maneira consciente. Isso aí é a solução que você está me dando. Aí, como que eu vou fazer isso? Fazendo campanhas, realizando campanhas de sensibilização e de conscientização das pessoas pela necessidade de consumirem menos. Porque consumindo menos, consequentemente, elas terão menos lixo produzido em casa. E quando produzirem esse lixo, que elas separem esse lixo de maneira seletiva. Separem o que é orgânico do que é inorgânico, o que é plástico, do que é vidro, do que é ferro. E coloquem isso em sacos de lixos específicos e determinados, identificados, para que na hora da coleta, o carro de lixo possa saber selecionar o que é orgânico, o que é inorgânico, o que é vidro, o que é plástico. Isso é detalhamento. Qual é o efeito disso? O efeito é que se todos nós começássemos a separar o nosso lixo de maneira consciente, se todos nós começarmos a consumir menos e, consequentemente, a produzir menos lixo, se todos nós começarmos a separar o lixo de maneira consciente, separando o que é orgânico do que é não inorgânico, daqui a algumas décadas, o planeta teria menos lixo, nós teríamos menos lixões a céu aberto, nós teríamos menos problema de poluição do meio ambiente, nós teríamos menos problema de poluição dos canais hídricos, de água que existem no nosso subsolo, nós teríamos menos problemas de saúde em decorrência provocados pelo lixo, como aquelas que o rato transmite, que as baratas transmitem, que as moscas transmitem. O efeito seria a melhoria da qualidade de vida no planeta. Isso é efeito, entendeu? Isso é efeito. Então, você tem uma causa, você tem ali a solução, e daquela solução você tem um efeito. Por exemplo, se você parar de comer coxinha, bomba, pastel, tirar a gordura da sua alimentação, se você retirar o refrigerante da sua alimentação, daqui a 1 ano, todo o seu corpo terá se recuperado, você terá perdido no mínimo 10 quilos, e era só gordura ruim no seu corpo. Então, é um efeito, entendeu? É um efeito. Eu posso colocar a finalidade no primeiro período da conclusão, por exemplo. Portanto, a fim de mitigar o estigma associado às doenças mentais, é necessário que... gente, é necessário que medidas sejam tomadas. Essas frases, eu vou falar até sobre isso nas minhas aulas, essas frases, assim, chavões, né, essas frases muito corriqueiras, assim, muito comuns, a gente precisa evitar. Você até pode colocar a finalidade no seu primeiro parágrafo, porque o importante, Carla, é que você tenha os 5 elementos. E você tem então, você pode dizer, a fim de
né, de mitigar, de diminuir o estigma associado às doenças mentais, é necessário que o Ministério da Saúde elabore e realize campanhas de esclarecimento acerca dos transtornos mentais, fazendo com que escolas, instituições como o CAPS, possam sensibilizar e conscientizar as pessoas acerca dos transtornos mentais, para que eles deixem de ser vistos como uma doença que estigmatiza as pessoas e passe a ser visto como resultado da própria sociedade em que nós vivemos. Porque as pessoas hoje são ansiosas, por quê? Por conta do modelo de vida que a gente escolheu. As pessoas vivem com depressão e com ideação suicida, por quê? Por causa do modelo de vida que a gente escolheu. Nós escolhemos viver só porque é material. Só pensa no corpo, no prazer do corpo, no que faz bem para o corpo, na sensação do corpo. A gente só pensa no que é material, é no ter. Todo mundo está estudando, pensando em ter uma profissão que dê dinheiro, para você poder ter dinheiro, para você poder ter sucesso, para você poder ter um carro, para você poder ter uma casa, para você poder ter roupas, para escolher à vontade, dentro do armário, né? Nós estamos educando os nossos filhos, os nossos sobrinhos e netos para serem consumistas e materialistas. E nós estamos esquecendo de que nós precisamos educar essas criaturas também para aprender a ser uma pessoa do bem, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa capaz de enfrentar as adversidades, de ser alguém capaz de enfrentar um momento de tristeza, de ser alguém capaz de enfrentar um momento de negação, né? Saber receber um não, de ser alguém capaz de passar por dificuldades sem se desesperar com elas, porque tudo é passageiro, tudo. Vocês outro dia estavam dentro da barriga da mãe, saíram, era um bebê chorando, birrento, que enchia o saco, cresceram, né? Não estou dizendo que são todos, cresceram, viraram um menino, moleque, uma mocinha, hoje em dia estão terminando o ensino médio, daqui a pouco estão na universidade. Daqui a algum dia estão em casa com mulher, com filho, pagando boleto. Porque tudo passa, minha gente, tudo passa. Aí a gente começa a criar os filhos e nós construímos uma sociedade que só vive para o que é material. E isso tem trazido uma série de problemas, uma série de transtornos. Então, quando a gente vai pensar em solução, tem que pensar nisso tudo, porque isso é campo semântico, né? E eu estou falando aqui no caso das doenças mentais. Então, evitem esses chavões, é necessário que medidas sejam tomadas. Isso é óbvio, isso é o óbvio do óbvio. Se tem um problema, precisa tomar medidas. Então, você diz logo assim, você diz logo, a fim de mitigar o estigma associado às doenças mentais, é necessário o quê? Aí você já põe o agente, o Ministério da Saúde. É o primeiro agente. Faça isso, isso e isso, para que se provoque isso. Né? Então, a gente já tem os elementos todos, mas a ordem não interessa muito. Deixa eu ver, acho que eu respondi a todas, né? Se a internet de vocês está travando, deve ser porque a internet está lenta, mas a minha está tranquila demais. Eu vou compartilhar bem aqui um negócio com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu vou compartilhar aqui. Aqui. Olha só. Eu trouxe aqui umas redações que eu corrigi. Então, para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês vão enxergar, eu vou aumentar mais um bocadinho aqui o zoom. Porque se aumentar muito o zoom, vai aparecer o comentário ali do lado. Agora acho que tá bom. Então, a gente tem aqui, ó. Essa aqui tirou 560 pontos. É uma redação inconsistente, tem erros, né? Apresenta muitos erros. Mas, como tem uma estrutura a ser obedecida, a gente foi ali vencendo. O título da redação é o avanço tecnológico, progresso ou perigo? Então, olha só, aqui, ó, o que está em vermelho é inconsistente, o que está destacado de preto é erro, e o que está em verde foi o que eu corrigi.
Atualmente, a evolução tecnológica, né, nós, né, e aqui não é nós, é luz, atualmente a evolução tecnológica nos demonstra o que esperar em um futuro não muito distante. Estamos sendo inundados de novidades em todas as áreas, pois diariamente surgem diversos produtos com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, seja em mobilidade, saúde ou inteligência artificial, né? Esses avanços, né, esses avanços aqui que ela falou, eram praticamente impensáveis no passado. Aqui, gente, onde que está a tese dessa criatura? Ela colocou aqui o contexto, ó, atualmente, até surgem produtos e tal, seja tal. Até aqui, isso aqui tudo é contexto. Ela foi contextualizando. Ela contextualizou. Aí, bem que esses avanços eram praticamente impensados no passado. Cadê a tese? Cadê a tese? Isso aqui ela colocou como opinião dela. Esses avanços eram praticamente impensados no passado. Mas qual é a tese dela? Então, é um texto que vocês vão ver e está cheio. Até coloquei a avaliação aqui embaixo. Vou logo para a avaliação, para o comentário. Texto mediano, que se desvia um pouco do tema e não respeita as exigências da competência 5. Competência 5 é da intervenção. Linguagem razoável, com erro de ortografia e pontuação corrigida em verde. Em vermelho são apontados outros problemas relacionados às outras competências. O autor desenvolveu o texto direcionado à questão da tecnologia, do transhumanismo, para o aspecto militar. E aqui vocês não leram o texto todo, eu não vou ler porque não me interessa. Mas isso aqui foi uma avaliação que eu fiz. É um texto que ele vai cometendo inúmeros erros com relação aos critérios de avaliação, né? Então, a conclusão é coerente, mas não faz nenhuma proposta de intervenção. Aqui, essa conclusão dela perdeu toda a pontuação, porque não traz uma proposta de intervenção. Diz assim, com este cenário, não, após os argumentos apresentados, que isso aqui é um chavão, um clichê, bastava dizer assim, desse modo, assim sendo, chegamos à conclusão de que as inovações tecnológicas são surpreendentes e, ao mesmo tempo, dão medo, levando em consideração o futuro, pois fica a cargo da realidade, né? Na realidade, fica a cargo de quem as usa, seja para empregá-las para o bem ou para o mal, para o progresso ou para a destruição. Não tem o agente, não tem a ação, não tem o detalhamento, não tem a finalidade, não tem uma proposta de intervenção. Ela concluiu o texto, mas ela não apresenta uma proposta de intervenção. Então, perdeu 200 pontos só aí. Agora eu vou mostrar o 2. Vermelho é inconsistente, o que está em negrito é o erro e o que está em verde foi corrigido. Aqui, ó, ela contextualiza o tema. Desde a pré-história, o homem sempre se utilizou do conhecimento inovador para evoluir. O fogo, a faca, a escrita, os meios de transporte. E aqui a gente entende que ela usou as aulas de história, ela fez aqui intertextualidade. Ela usou as aulas de história para trazer para cá a história do fogo, do surgimento dos instrumentos, o fogo, a faca, a escrita, os meios de transporte e comunicação, entre outros, foram marcos tecnológicos, cada qual na sua época, que facilitaram o processo de evolução da espécie humana. Olha o argumento 1 dela bem aqui dentro da tese. Marcos tecnológicos, cada qual marcando sua época, que facilitaram o processo da evolução da espécie humana. Está aqui o primeiro argumento da tese. Portanto, é inegável que essas tecnologias trouxeram benefícios à humanidade e, nesse contexto linear, tendem a progredir infinitamente. Entretanto, sempre houve e ainda há pessoas que fizeram mau uso, argumento 2, mau uso de tais instrumentos que alimentam o medo e a insegurança da parte da sociedade. Então, a gente tem aqui a opinião dela, mas ela tem 2 argumentos e ainda tem o contexto. E ela ainda faz a intertextualidade. Aí, perfeito. Perfeita a introdução. Professor, mas é simples. É simples. Quanto mais simples, melhor. Aí, aqui, a gente tem ela começou pelo argumento 2, e aqui embaixo ela botou o argumento 1. Tem algum problema? Tem, não. É a mesma coisa da proposta de intervenção. Você pode começar pela finalidade. Não tem problema nenhum.
Aí aqui trouxe o argumento 2, fundamentado no conhecimento de história e literatura. Ó, aqueles que são contrários ao desenvolvimento tecnológico sustentam suas crenças com base em fatos negativos que afetaram profundamente a humanidade, como, por exemplo, as consequências nefastas do regime nazista na Alemanha. Aula de história, nota 10. Não se pode desprezar a possibilidade de um revés no uso da ciência e da tecnologia, visto que, em última instância, tem o poder de causar o extermínio da própria humanidade, assim como ocorreu em menor proporção com a bomba atômica em Hiroshima. Né? Conhecimento de história. Todavia, prender-se a isso seria ter uma visão pessimista do progresso, tal qual teve a personagem do episódio Velho do Restelo no livro Os Lusíadas de Camões. Já fez a relação com a literatura. Vamos para o argumento, o outro argumento. Já os que defendem o uso da ciência e tecnologia em uma visão mais otimista, encaram-na como um meio de superação dos limites humanos. Esse olhar encontra respaldo no fato de que todos os avanços tecnológicos promovidos pela ciência em qualquer área sempre contribuíram para que o ser humano transpusesse suas barreiras pessoais ou do meio em que vive. Como exemplo mais antigo tem-se a elementar descoberta do fogo. E na sociedade atual, a utilização da inteligência artificial. Prova disso é o uso da inteligência artificial nas escolas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui, ela está demonstrando que ela tem conhecimento de atualidades. A inteligência artificial nas escolas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, na medicina, para diagnósticos mais rápidos e eficazes, entre outras áreas, conforme recente matéria publicada no portal de notícias G1. História, atualidades. Ela trouxe dentro dos argumentos dela. Está excelente. Portanto, né, o conectivo, portanto, já os que conectivo, aqueles que conectivo. Tudo beleza, está bem amarradinho o texto. Portanto, a evolução da humanidade por meio da ciência e tecnologia, atualmente denominada de revolução transhumanista, e aqui é o termo, que ainda que utopicamente, é algo inerente à sua condição, faz parte da história da sociedade, é um caminho sem volta. Apesar da possibilidade de ser empregada com finalidade diversa, a revolução transhumanista não deve ser vista pelo lado negativo da teoria darwinista, em que só os mais fortes sobrevivem, mas sim pelo lado positivo, científico, que denota a evolução da espécie humana. Será que a humanidade teria sobrevivido se o homem, à época, tivesse se prendido unicamente nos malefícios do fogo? Aí alguém pode dizer assim, professora, ela não traz uma proposta de intervenção nessa conclusão dela. Ela traz o problema, ela aponta que a suposta solução, mas ela não traz a gente, por quê? Porque lá na tese dela, ela não colocou isso como um problema. Aí aqui, quando essa redação foi avaliada no Enem, quando essa redação chegou no avaliador, ele considerou que, apesar dela não ter colocado todos os elementos da proposta de intervenção, o texto dela estava tão bem escrito que não merecia ser retirado ponto. E ela tirou 1.000 pontos, né? Então, ó, o problema são aspectos negativos da tecnologia. A proposta de intervenção, a partir de uma reflexão, ela coloca aqui que é necessário, né, refletir sobre essas questões e mudar o pensamento acerca dessa questão da tecnologia ou da revolução transhumanista. Aí aqui tem todos os comentários da redação. Aqui a outra também, tem várias redações comentadas que eu trouxe do próprio Enem, das correções do Enem. Então, gente, uma das coisas que a gente precisa lembrar é o seguinte, é que se você tem a capacidade de fazer relações intertextuais, se você tem conhecimentos de atualidade, e se você é capaz de estruturar tudo isso dentro daquela organização que o Enem propõe, tese, argumentos e proposta de intervenção, você tem tudo para tirar uma nota acima de 900 pontos. Tudo. Porque, em algumas circunstâncias, os avaliadores nem levam em consideração a estrutura, por exemplo, da proposta de intervenção, se o seu texto estiver muito bem escrito, muito bem amarrado, que nem esse último texto. Cheio de intertextualidades, fazendo relação com o conhecimento do ensino médio. A gente percebe que é uma pessoa que tem conhecimento de atualidades, que tem conhecimento de literatura. Então, é um texto que a gente espera de um aluno do ensino médio.
É o tipo de texto que a gente espera de um aluno do ensino médio. E aí fica o desafio, né, para a gente começar a ir treinando, né, essa estrutura e treinando esse modelo de escrita, porque se a gente não tem o hábito, né, foi o que o Antônio falou, diferente essa redação, ela não falou que é um problema e não colocou o agente. Qual a última redação? Não, a última redação, ela não traz um agente, ela só traz a solução como uma reflexão. Porque se você coloca a solução como uma reflexão para o todo, para a sociedade inteira, o agente é a própria reflexão. E ela detalha ali ao longo do texto, o agente é a própria reflexão. E os envolvidos nessa reflexão é a própria sociedade. E ali, no caso, ela colocou o meio científico, especialmente a sociedade, para perder o medo dessa tecnologia, né, que ela discute ao longo do texto. Agora, tomar muito cuidado, gente, com essas frases prontas. Para isso, cabe discutir, porque essas frases meio clichês, é necessário que medidas sejam tomadas. A banca não vê com bons olhos. É muito mais fácil a banca considerar uma nota 1000 de uma redação daquela, que apesar de não ter todos os elementos da intervenção, mas ser um texto extremamente bem escrito, é um texto muito bem escrito. É um texto muito bem amarrado. Todos os conectivos, poucos erros de português, as relações intertextuais, que mostram que ela tem domínio do conhecimento do ensino médio, que ela tem domínio de conhecimento de atualidades, que ela tem domínio de conhecimento de literatura. Um texto, é muito mais fácil ela considerar uma nota 1000 num texto desse do que um texto que apresente toda a estrutura, inclusive 5 elementos da proposta de intervenção, mas que não diga nada com nada, não diga coisa com coisa, porque não tem conteúdo dentro do texto. Por isso que eu repito, é necessário ler, se atualizar, assistir documentários, né, começar a acompanhar as notícias. Essa semana agora, né, acho que é a semana que vem, começa aí aquele encontro mundial que trata da questão do clima no mundo, né, a discussão aí acerca do clima no mundo. Aquilo ali é muito importante. Eu não sei, deixa eu ver se eu acho aqui. É o Biden, nos Estados Unidos, que está organizando com todos os presidentes de todos os países do mundo. Eu não lembro o nome, eu até assisti uma matéria hoje de manhã sobre isso. É a Conferência da ONU sobre o Clima. Né? É a Conferência da ONU sobre o Clima, que vai acontecer agora em 2021. Essa conferência do clima, ela traz uma série de temas para serem discutidos na área da economia, do meio ambiente, mas é uma série de temáticas que a gente precisa estar atento, né? Precisa estar muito atento, porque é uma discussão importante e é uma das coisas, assim, que normalmente é tratado, pelo menos, como atualidades. Na realidade, essa conferência, ela já deveria ter acontecido, né, o ano passado, mas aí, devido à pandemia, ela foi adiada para 2021. Aí vai ocorrer agora, organizada ali pelos Estados Unidos, porque o mundo inteiro está enfrentando um grande desafio global, né, nos esforços aí de proteger o meio ambiente, para que também a gente proteja os nossos sistemas hídricos, não daqui a algum tempo vai faltar água para as pessoas beberem, né, para que a gente proteja as nossas florestas e uma série de outras coisas. Então, é uma discussão que vocês precisam ficar atentos para esse ano de 2021. É a conferência do clima da ONU, que acontece, acho que semana que vem, organizado pelo presidente norte-americano e, obviamente, pela Organização das Nações Unidas, tá certo? Bom, então, gente, eu acho que era isso, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda estou por aqui. Se não, nós encerramos o nosso compromisso.
E aí, aos meus alunos de terceiro ano, nós temos encontro na quarta-feira. E vamos aí estudar com afinco, ler, nos atualizar para poder escrever bem, né? Para poder fazer uma boa redação. Muito obrigada, tá? Pelo carinho de vocês, pela companhia. Um beijo no coração, se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Para os meninos também que não são daqui do Instituto Federal, um abraço. Obrigada pela presença.